Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um webinar UBO. Vamos só aguardar aqui que mais alguns professores entrem. Deem-me só um bocadinho. Peço imensa desculpa por aqui, por estes problemas na minha partida. Eu estou aqui a tentar conseguir partilhar o meu ecrã. Deem-me só mais uns minutos, peço desculpa. Sara, estava tudo ok com a partilha. Podes voltar a experimentar. Ok, vamos começar agora o nosso webinar. Eu tive aqui alguns problemas na minha partilha, mas vou começar agora. Então, peço desculpa por este começo, assim um bocadinho complicado, mas vamos agora dar início ao nosso webinar. Agradeço aqui a presença de todos. Nós hoje, neste webinar, peço desculpa. Começamos este webinar com a presença de duas professoras, a professora Zaira e a professora Adriana Torres. Desde já agradecemos pela vossa participação. Olá, boa tarde a todos. Acho que o meu áudio está ok, o vídeo não sei se será necessário ligar já, mas deduzo que não. Prazer conhecer-vos, vou estar à disposição para qualquer questão no final da sessão e espero ajudar-vos naquilo que conseguir. A Zaira, penso que está com problemas com o áudio. Nós trabalhamos juntas no agrupamento de escolas de Gouveia, juntamente com o município de Gouveia, e por isso penso que poderei responder às perguntas da mesma forma que a Zaira, por isso até ela conseguir lidar aqui com o áudio. Obrigada, até já. Muito obrigada pela sua participação, Adriana. Então, começando agora com este webinar, o tema deste webinar é a introdução ao UBO. Então, neste webinar nós vamos falar sobre o que é a ciência da computação e da programação, vamos passar aqui alguns passos que consideramos essenciais para utilizarem a nossa plataforma e, por fim, teremos aqui um momento dedicado ao esclarecimento das vossas dúvidas, sendo que podem colocar sempre as vossas dúvidas durante o mesmo através do chat ou do Q&A, sendo que elas serão respondidas no final. Posto isto, como já tinha referido, contamos aqui com a presença destas duas professoras. A professora Zaira, quando conseguir conectar-se ao áudio, esteja à vontade para também participar. E então vou aqui passar ao meu próximo slide. Ok. Então, estes webinars, antes de entrar aqui com o tema da ciência da computação, importa aqui dizer que estes webinars são um primeiro passo na formação e que depois destes webinars terão direito à formação acreditada, sendo que esta formação terá início na semana de 9 de outubro, mas eu mais à frente depois irei explicar-vos como é que funciona o processo de inscrição e irei dar-vos mais informações sobre isso. Então,
Qualquer dúvida que vocês tenham, não hesitem em colocar, podem sempre, como eu já referi, deixarem aqui no chat, alguma coisa que não esteja a funcionar bem, por favor, comentem. E depois de isto, eu vou agora dar início ao nosso tema e começando aqui pelo tema da ciência da computação. Então, o que é a ciência da computação? Pois, este é um dos temas principais que caracteriza aquilo que é a essência da UBO, tanto a ciência da computação como a programação. A ciência da computação é então uma área aqui que estuda os computadores e a forma como é que nós os utilizamos e como é que nós podemos manipular a informação através da utilização do mesmo. Ou seja, também temos aqui a programação, que é uma área que está associada à ciência da computação, sendo que a programação permite-nos aqui programar um computador para que este execute as funções que nós quisermos. Portanto, num primeiro momento temos a ciência da computação, que é uma área que estuda os computadores e a forma como é que os utilizamos para manipular a informação, e por outro lado temos aqui a programação, que nos permite programar um computador para que este execute as funções que nós quisermos. Desta forma, nós percebemos que através da ciência da computação não estamos só a aprender novos conceitos, mas estamos também a trabalhar principalmente e a adquirir novas competências. E a intenção da UBO é trabalhar exatamente sobre essas competências, ou seja, competências essas como o desenvolvimento de raciocínio lógico, pensamento computacional, resolução de problemas e ainda a criatividade. Sim. Através desta metodologia, nós conseguimos, estamos aqui a ensinar algo novo, que está cada vez mais presente no nosso dia-a-dia e ainda estamos aqui a trazer novas competências, tanto para nós enquanto professores, que também experimentamos a UBO e também para os nossos alunos. Desta forma, nós percebemos que a área da ciência da computação e da programação é algo bastante positivo. E a partir destas ideias, nós temos de nos questionar acerca do papel da escola perante esta revolução tecnológica que vivemos. Ou seja, então, temos a UBO, que é uma plataforma cujo papel principal passa por levar a ciência da computação e da programação às escolas, mas temos então aqui que perceber também qual é que é o papel perante esta revolução tecnológica que nós estamos a viver. Ou seja, se a escola puder também trazer se a escola puder também trazer esta área da computação e da ciência da computação e da programação para as escolas, nós, enquanto UBO, já estamos aqui a oferecer um conjunto de competências úteis e a partir dos anos de escolaridade mais recentes, para que eles desenvolvam estas competências. O que é que eu quero então dizer com isto? Estas ferramentas... peço desculpa. Ok, então, importa destacar aqui que na UBO nós não pretendemos que nenhum aluno se torne programador ou que seja programador no futuro. Se eles assim o entenderem, tudo bem. No entanto, o que nós pretendemos aqui é dar competências para uma área que cada vez mais se revela como importante e com contributos importantes na nossa sociedade. Independente do que eles façam no seu futuro, temos como objetivo passar-lhe essas competências, e essas competências não só em termos profissionais, se assim escolherem essas áreas, como em outras situações necessárias. E por isso a escola precisa de agir neste sentido. Então, já que compreendemos que a ciência da computação e a programação podem ser úteis, e que possuem vários aspectos positivos, sendo da escola, como eu já referi, neste caso, tendo a escola um papel fundamental na sua inserção no dia-a-dia, enquanto professor, eu preciso de ter experiência em programação? E isto é uma pergunta que muitas das pessoas nos colocam quando utilizam a UBO, e a nossa resposta para esta pergunta é não. Não precisam de ser professores de TIC ou profissionais na área da programação, isto porque o nosso currículo está desenhado para que todos os professores, mesmo sem experiência anterior na área da programação ou da ciência da computação, possam realizar estas atividades. Ou seja, nós oferecemos aqui planos de aula detalhados para vos ajudar enquanto professores e ainda garantimos momentos como este webinar, por exemplo, ou a ação de formação que eu comecei por falar, onde podem se sentir mais à vontade com a nossa plataforma. Ou seja, não precisam de ter um conhecimento anterior acerca de programação ou ciência da computação para poderem utilizar a UBO. Basta que, ao utilizarem,
os conteúdos com que vão trabalhar quando a utilizam já estão adaptados, tendo em conta essa nossa ideia. Outro dos aspectos que se assinalam como positivos a quando a utilização da plataforma é a possibilidade, peço desculpa, de trabalharmos a pares. Ou seja, na UBO, quando utilizam a UBO, vão perceber que nós podemos utilizar, esta plataforma pode ser utilizada através da metodologia a pares, ou seja, os alunos não precisam de trabalhar individualmente, podendo assim desenvolver competências de trabalho em equipa e colaboração, e, portanto, isso constitui-se como uma vantagem, precisamente porque escolas onde a utilização dos computadores, onde existe um número de computadores mais reduzido, onde existe um número mais reduzido de computadores, esta metodologia que nós apresentamos revela-se como útil, porque, por exemplo, nós podemos ter numa escola um computador por cada 2 alunos, e isso vai ajudar, naturalmente, a colmatar aqui esta possibilidade, esta falta de recursos que possa haver. Em seguida, a UBO pode também ser utilizada aqui em diferentes ambientes de aprendizagem. E o que é que nós queremos dizer com isto? Tanto a UBO pode ser utilizada em escolas, ou seja, podemos começar a fazer uma aula com os nossos alunos em contexto de sala de aula, e caso essa aula não seja concluída, nós podemos depois aconselhar os nossos alunos a que realizem os restantes exercícios ou em casa ou numa biblioteca. Portanto, temos sempre aqui esta facilidade de contexto, ou seja, quando nos perguntam se existe a obrigatoriedade de fazerem as aulas exclusivamente em contexto de sala de aula, a nossa resposta é não, pode ser feita noutros contextos. Para além disso, a UBO pode também ser utilizada em sala de aula, como eu já tinha referido, recorrendo à metodologia STEAM. Eu ainda não falei aqui sobre a metodologia STEAM, mas a metodologia STEAM tem a ver aqui com a área da matemática, da ciência, da tecnologia e das artes, e na UBO, os nossos conteúdos estão muito interligados aqui com este STEAM. No fundo, estes conteúdos que nós apresentamos aqui na UBO interligam-se com algumas das disciplinas e com alguns dos conteúdos que vocês vão trabalhando nas diferentes disciplinas com os vossos alunos. E ao mesmo tempo, trazemos também uma metodologia de desafios abertos, ou seja, onde podemos trazer temas que estão a trabalhar e utilizar. O que eu quero dizer com isto? Ou seja, podem trazer temas que estão a utilizar em sala de aula. Vou-vos dar um exemplo. Podem, por exemplo, querer trabalhar a reciclagem e, através desta metodologia de desafios abertos, podem recorrer às ferramentas da UBO e trabalhar estes temas, se assim o entenderem. Então, passando agora à plataforma em si. Ok, então, como eu já tinha referido, um dos temas principais que nós trabalhamos aqui na UBO e onde os nossos conteúdos se assentam é a ciência da computação e a ciência da programação. Como eu há pouco referi, aqui a ciência da computação e da programação são estes pilares essenciais onde o nosso currículo assenta. Portanto, estes 4 pilares aqui formam um conjunto sobre o qual a UBO se assenta os seus conteúdos e, portanto, em primeiro lugar temos aqui o papel da ciência da computação e a programação e, ao mesmo tempo, quando criamos uma aula ou um desafio, temos sempre por base a ideia de que queremos ensinar um conceito e a ciência da computação e da programação, tendo a ciência da computação e a programação como base. Por exemplo, nós queremos ensinar algoritmos, então o foco da nossa aula será esse. Algoritmos é um dos temas da ciência da computação e, através desse conceito, nós queremos desenvolver certas competências e daí nós dizermos que o segundo pilar do nosso currículo, e onde o nosso currículo assenta, são o desenvolvimento de competências. Competências essas, como eu há pouco disse, podem ser pensamento computacional e competências cognitivo-motoras. Ao mesmo tempo, interligamos este desenvolvimento de competências com a metodologia STEAM. Como eu há pouco disse, a metodologia STEAM inclui aqui as ciências, a tecnologia, a engenharia, a arte e a matemática. E esta metodologia que nós utilizamos para trabalhar os nossos conteúdos, como eu também referi, está relacionada diretamente com conteúdos e com temas que vocês trabalham nas vossas aulas e nas diferentes disciplinas.
A UB tem assim um currículo também que assenta essencialmente em narrativas, sendo que estas baseiam-se nas 17 metas do desenvolvimento sustentável propostas pelas Nações Unidas. Assim, nós trazemos temas como, por exemplo, a sustentabilidade, a cidadania, entre outros temas, e através deste conjunto destes pilares é assim que trabalhamos. Dentro do currículo, deixa-me passar, ok. Dentro do currículo da UBO, nós temos 3 níveis, sendo que o nível 1 diz respeito à introdução à ciência da computação, e em cada um destes níveis nós temos 30 aulas. Ou seja, em cada um destes níveis vocês vão ter sempre um conjunto de 30 aulas. Sendo que neste primeiro nível pretendemos aqui introduzir conceitos relacionados com a ciência da computação e a forma como é que podemos trabalhá-la em sala de aula. É mais lá está, mesmo uma introdução, e os níveis seguintes já incluem outros desafios, mas sempre com este tema da ciência da computação por base. Então, dentro do nível 1, vocês encontram disponível, como eu acabei de dizer agora, 30 aulas, e estas 30 aulas podem explorar esses conteúdos em cada aula, escolhendo, ou seja, podem escolher por onde começar. O que é que eu quero dizer com isto? Têm 30 aulas, podem começar ou pela primeira aula, não é? E fazerem uma aprendizagem linear, uma passagem linear pelas vossas aulas, começando pela primeira aula e seguindo por aí adiante, pela segunda, terceira, quarta ou quinta, ou então podem começar por experimentar a primeira aula, se assim o entenderem, e depois avançarem, por exemplo, para a quinta aula e depois regressarem à terceira ou avançarem para a sexta. Portanto, têm aqui uma certa liberdade em explorar estas aulas, ou seja, nós disponibilizamos um conjunto de 30 aulas, podem fazê-lo de forma linear, mas não é não é essa a obrigação, têm liberdade para conseguirem escolher qual é que é a melhor forma. Com isto, o importante é garantirem que os vossos alunos fazem uma passagem por todas as aulas, ou seja, desde que consigam garantir que todos os alunos fizeram todas as aulas e conseguiram ter uma experiência por cada uma delas, está tudo bem, ou seja, desde que a experiência seja positiva e que eles consigam efetivamente perceber e consigam trabalhar estes conceitos, tudo bem, não precisa de haver aqui esta obrigatoriedade e esta aprendizagem linear, ter essa liberdade. Então, como eu disse agora, com o nível 1 tem então como principal objetivo trabalhar aqui os conceitos da ciência da computação, e é exatamente por aí que iniciam estas aulas. Nas últimas aulas deste primeiro nível, nós temos aqui os alunos têm aqui a possibilidade de criar o seu próprio projeto, ou seja, nós temos aqui no final de cada aula, neste caso, mas estou a falar do primeiro nível, têm aqui a possibilidade de criarem os seus próprios projetos, mas eu vou mais à frente explicar isso com mais detalhe. Relembrar que todos os alunos, independentemente do seu nível de escolaridade, iniciam sempre no nível 1, ou seja, tendo vocês um aluno de primeiro ano, de segundo ano ou terceiro ano, todos eles, quando começam a utilizar o começam sempre no primeiro nível, sendo que depois avançam por aí em diante. Então, como eu tinha referido, passando agora ao próximo slide, dentro de cada um dos níveis, nós vamos encontrar aqui diferentes variantes do currículo, ou seja, ao criarem uma turma, ela pode ser uma turma, como eu disse há pouco, de primeiro, de segundo, de terceiro, de quarto ano, quinto e sexto ano, mas para cada um destes anos de escolaridade vamos ter variantes diferentes do currículo, ou seja, vamos adaptar o currículo a cada uma destas idades. Por exemplo, nós sabemos que um aluno de primeiro ano ainda está aqui a aprender a ler e a escrever e, portanto, os conteúdos naturalmente vão ter de ser adaptados à idade destes alunos. No entanto, o importante é que no final todos vão aprender os mesmos conceitos de ciência da computação e programação, e as atividades vão ser, a única diferença é que as atividades vão ser adaptadas em função de cada um dos níveis de escolaridade, ou seja, apesar destes conceitos serem adaptados, todos eles vão sempre trabalhar o mesmo, só por dizer que nós adaptamos aqui consoante as diferentes idades.
Ainda sobre o currículo em si, é de destacar aqui que vão encontrar diferentes tipos de recursos, sendo que o nosso foco principal é o que nós chamamos de curso. Ou seja, é nesta área aqui do curso que se localizam as 30 aulas onde nós temos a... Peço desculpa. Aqui no curso é onde se localizam as 30 aulas do nosso currículo. Ou seja, nós temos aqui esta aprendizagem, temos aqui uma aprendizagem linear e aprofundada. Eu há pouco referi que não era necessário ter aqui esta aprendizagem linear, no entanto, o que eu quero dizer é que podem começar pela aula que vos fizer mais sentido, no entanto, as 30 aulas incluem-se aqui. E para complementar estas atividades, estas aulas aqui, nós temos aqui também a metodologia dos desafios. Ou seja, temos estes desafios aqui, têm um formato mais curto, ou seja, vão sendo atualizados com mais frequência e vão também trabalhando diferentes temas. Alguns estão ligados aos conteúdos curriculares ou então também são relacionados com alguma festividade, ou seja, aqui nesta área dos desafios, nós incluímos desafios relacionados, por exemplo, com o ambiente, com cibersegurança, com tecnologia. Temos vários temas aqui que nós trabalhamos aqui nestes desafios, sendo que nestes desafios incluem-se também desafios relacionados com festividades. Por exemplo, temos o Natal, então temos um desafio que podem até fazer nessa altura para celebrar, por exemplo, o Natal. Muitos destes desafios, como eu disse, ligam-se diretamente com os temas que vocês trabalham em aula. Por exemplo, na primeira aula nós temos o tema dos computadores, então nós temos um desafio que liga diretamente com este tema dos computadores. Pronto. Mas mais à frente também já vos vou mostrar aqui esta área dos desafios e explicar-vos aqui um pouco como é que tudo funciona. O último recurso que aqui temos são os projetos. E aqui os alunos têm a liberdade para criar assim de forma mais livre e criativa o seu próprio projeto, ou então podem seguir um template. Estes projetos podem também trabalhar algum tema da vida real, ou seja, algum tema que os alunos entendam que querem trabalhar do seu dia-a-dia, ou então podem ser, lá está, temas que vocês, enquanto professores, lhes proponham. E estes projetos depois podem também ser partilhados com a comunidade, ou seja, depois estes projetos podem ser partilhados com os amigos, a família, e essas pessoas não precisam necessariamente de ter uma conta ou seja, não precisam ter uma conta para poderem aceder aos projetos, ou seja, um aluno que cria um projeto pode partilhar através do link com algum familiar ou com algum amigo e eles vão conseguir aceder, não precisam de ter uma conta para o fazerem. Então, agora ao próximo. Então, para entrarem para utilizarem a UBO, é necessário terem um computador ou um tablet com ligação à internet. É muito importante que tenham ligação à internet para poderem utilizar aqui os nossos conteúdos. Então, começando agora pela entrada na plataforma, é de referir aqui que para entrar na plataforma, os alunos têm de entrar através deste link aqui, que eu vou carregar para vos mostrar. Okay. Então, enquanto professor, vocês entram com o vosso e-mail e com a vossa palavra-passe. E eu vou só voltar aqui atrás porque eu não vos mostrei aqui uma coisa. Peço desculpa. Ok. Então, voltando aqui ainda ao momento em que colocam a vossa palavra-passe, caso se esqueçam da vossa palavra-passe, têm sempre aqui o botão do esqueceste da tua palavra-passe, que podem clicar e vão receber um e-mail no vosso e-mail para poderem redefini-la. Portanto, lembrar que têm sempre aqui esta opção, caso se esqueçam da vossa palavra-passe, podem fazê-lo através daqui. Ok. Então, ao entrarem na plataforma, eu naturalmente tenho aqui mais algumas turmas, não é? Mas provavelmente, se calhar, ainda não têm a vossa turma criada e, portanto, é importante criarem uma nova turma. Então, clicam em criar uma nova turma
neste caso eu vou chamá-la webinar, que é o momento em que estamos agora aqui. Vou escolher uma turma de 4º ano e vou escolher aqui o número de alunos que eu quero que esta minha turma tenha. E depois de preencher estes campos aqui, eu clico em criar turma. Ok, então, depois de criar aqui a minha turma, eu entro na minha turma e vou ter aqui, como eu disse, o conjunto de 30 aulas que há pouco vos referi. Agora não estou a conseguir. Vocês depois vão conseguir aqui. Ok, já está. Tem aqui o conjunto de 30 aulas que eu há pouco vos referi, sendo que no final, como eu referi, tem aqui uma área de projetos, onde os vossos alunos podem criar os projetos livremente, ou então através de um tema que vocês lhe passem, e aqui podem também, através do passar de nível, podem passar para o próximo nível. Mas hoje vamos apenas focar no primeiro nível e nas aulas aqui do primeiro nível. Então, importa também aqui dizer que estas 3 primeiras aulas já estão desbloqueadas para uma turma de 4º ano. Estas 3 aulas já se encontram desbloqueadas, ou seja, os alunos, quando entrarem na plataforma, vão ter logo disponíveis estas 3 primeiras aulas para fazerem, sendo que as restantes encontram-se bloqueadas. E, portanto, se vocês quiserem desbloquear as restantes aulas para os vossos alunos, podem fazê-lo módulo a módulo, através deste cadeado que tem aqui. Se clicarem, desbloqueiam o módulo, ou então, aula a aula, carregando aqui neste cadeado por cima do número da vossa aula, vão desbloqueando aula a aula. Mas antes de vos explicar como é que podem desbloquear as aulas, importa também aqui explicar qual é que é a ideia geral que vocês têm de uma primeira aula. Então, aqui em cima, o Computadores e História da Tecnologia é onde vocês têm o nome dos módulos, ou seja, Computadores e Tecnologia, História da Tecnologia é o primeiro módulo, Robôs é o segundo, Algoritmos o terceiro e por aí afora. Portanto, este nome que vocês veem aqui em cima é o nome do vosso módulo. Aqui têm as vossas aulas, como eu há pouco referi, carregando aqui, vocês desbloqueiam o módulo Computadores e História da Tecnologia e o mesmo acontece nos restantes módulos. No entanto, se vocês quiserem só desbloquear uma única aula para os vossos alunos, vocês clicam no cadeado para desbloquear esta aula e mantêm as restantes bloqueadas. Portanto, depois disto, importa também agora explicar-vos e mostrar-vos brevemente aqui o plano de aula. Então, se vocês descerem aqui um pouco a vossa aula, encontram aqui o plano de aula. Ao clicarem nele, vocês vão encontrar aqui um resumo do que é que esta aula trata, os objetivos que pretendemos atingir com essa mesma aula. Temos aqui também os conceitos que trabalhamos. Novamente aqui a STEAM, como eu há pouco referi, os nossos conteúdos estão relacionados com as áreas STEAM e neste caso aqui trabalhamos a tecnologia, mas noutras aulas trabalharemos outras áreas. Como também tinha referido, os nossos conteúdos também assentam aqui muito nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Nós normalmente em cada plano de aula indicamos quais é que são os objetivos que estamos a trabalhar nesta aula. Neste caso vou abrir aqui primeiro trabalhamos o ODS 2 e em cada um destes ODS nós explicamos o que é que ele significa e damos aqui uma pequena caracterização uma pequena definição do que é que ele é. E o mesmo acontece em todos os outros. Vocês basta clicarem aqui e conseguem ver todos eles e conseguem aqui entender o que é que cada um deles é. Ok. Então, saindo aqui dos ODS, nós também temos aqui o pensamento computacional, como eu referi inicialmente. A nossa metodologia de trabalho assenta aqui também no desenvolvimento do pensamento computacional e, portanto, nesta aula em específico, estamos aqui a desenvolver reconhecimento de padrões. Continuando aqui a descer, há pouco também referi as competências cognitivo-motoras. A nossa intenção é que, ao utilizarem a UB, também estejam aqui sempre a desenvolver competências cognitivo-motoras e indicamos sempre quais é que são as que estamos a desenvolver em cada uma das aulas, sendo que podem também clicar em cada uma delas e perceber como é que cada uma delas funciona, ou o que é que cada uma delas significa. Temos aqui também uma breve descrição das atividades desta aula em específico, onde nós incluímos aqui o título da aula e temos aqui também uma breve descrição de do que é que esta atividade, o que é que pretendemos com esta atividade. Portanto, o mesmo aplica-se às restantes aulas.
aulas não, desculpem, atividades. Mais em baixo tem aqui acesso ao glossário também. Em cada uma das aulas nós introduzimos novos conceitos. Neste caso aqui, por exemplo, temos o código e temos sempre uma definição de cada um dos conceitos que nós trabalhamos. Ou seja, se neste caso a primeira aula que nós temos no nosso currículo é uma aula onde trabalhamos os computadores e, portanto, aqui no glossário vamos ter o termo computadores e vamos ter aqui uma breve definição do que é que ele significa. Portanto, após verem aqui o plano de aula, podem começar aqui com a vossa primeira aula. Eu vou começar aqui com a primeira aula. Clicamos em entrar. Ok. Então, todas as aulas que nós temos no nosso currículo, começam todas elas com um pequeno slide em que nos indica o que é que vamos fazer nesta aula, ou seja, uma pequena definição do que é que esta aula, do que é que vamos trabalhar nesta aula, e portanto clicamos aqui em iniciar. Começamos sempre com um vídeo, onde introduzimos os conceitos que vamos trabalhar na aula. Eu vou agora passar aqui o vídeo. O computador é uma máquina que faz o que diz. Não é assim tão simples. Tens de dar as ordens de uma maneira que o computador perceba. Há comandos especiais para os computadores entenderem. Tens de colocá-los na ordem certa. Chama-se a isto programar. O computador é feito de muitos componentes, todos ligados entre ele. A todas estas peças e pecinhas chamamos hardware. O hardware, sem os programas, não sabe o que fazer. Aos programas chamamos software. Agora já sabes como podes dizer ao computador o que fazer. Ok. Então, começamos agora com este primeiro vídeo e, portanto, este vídeo aqui serviu para nós explicarmos aqui dois conceitos, neste caso o hardware e o software, sendo que estes dois primeiros conceitos são abordados no vídeo e é importante que vocês vejam o vídeo com atenção, porque mais tarde nos quizzes nós vamos fazer questões sobre isso. Portanto, é sempre importante que vocês vejam o vídeo com os vossos alunos para que depois nos quizzes eles não sintam tantas dúvidas. Então, passando agora ao primeiro exercício. Ok, e isto também, peço desculpa, vou voltar aqui um bocadinho atrás. Este vídeo, então, como tinha dito, trabalha aqui o tema dos computadores e, portanto, esta aula é toda sobre computadores. Neste caso, há pouco falei do hardware e do software, sendo que o hardware é todas as peças que compõem o nosso computador e o software são os programas que nós temos instalados ou que podemos instalar no nosso computador, para podermos utilizar o nosso computador. E só deixar aqui esta nota. E, portanto, temos aqui este primeiro exercício, em que nós vamos aqui dar instruções ao nosso robô, instruções, ou seja, dê-me só um minuto. Ok, então, vamos aqui começar por dar a instrução de que eles têm de fazer um som. Eu até posso voltar aqui atrás para ser mais fácil, para vos mostrar. Ok, só passar aqui o vídeo novamente. Clicando aqui em próxima atividade, nós começamos aqui com este primeiro vídeo, desculpem, com este primeiro exercício, e neste primeiro exercício nós temos aqui, deveria aparecer aqui, nós temos aqui um pequeno slide onde mostramos o que é que pretendemos fazer neste exercício. No caso, nesse slide, o que pretendíamos aqui fazer era um sumo de laranja. Então nós vamos neste exercício dar essas instruções ao nosso robô instruções.
E, portanto, começamos por cortar a nossa laranja, espremer a nossa laranja e o nosso algoritmo vai ser confirmado. Passando então aqui para a próxima atividade. Okay. Então, ele diz-me se eu acertei ou não. Neste segundo exercício, ou seja, à medida que nós vamos avançando, nos diferentes exercícios vão começando a complexificar-se, okay? Ou seja, vão começando a tornar-se mais desafiantes. Como vocês viram, no exercício anterior nós tínhamos apenas duas instruções e aqui já temos 4 instruções. Portanto, à medida que vamos avançando, vamos sempre tendo um bocadinho de mais dificuldade. Portanto, fazendo agora este exercício convosco, a lógica é a mesma. Vamos cortar a nossa laranja, espremer, bater e vamos ter o nosso sumo. Então, isto para dizer que temos de indicar os passos, ou neste caso as instruções, pela ordem correta para que ele valide a nossa instrução. Ou seja, se eu até posso vos mostrar aqui como, se eu, por exemplo, não colocasse a ordem certa, ele não ia validar o meu exercício. Por exemplo, começando aqui por... Ok, vamos experimentar ver se ele funciona. Ele não funciona. Ok. Então, nós clicamos aqui no X para retirarmos cada um dos passos e voltamos aqui a fazer o nosso algoritmo. Ok. Então, pronto. E aqui ele já é validado. Portanto, a plataforma diz-me sempre se eu acertei ou se eu errei, e a partir do momento em que eu acerto o meu exercício, eu posso tanto avançar, como posso fazer novamente o exercício, ou então ver aquilo que eu fiz, como viram há pouco naquele primeiro pop-up que apareceu, quando eu fiz corretamente o primeiro exercício. Se surgirem dúvidas neste exercício ou num outro qualquer, vocês têm sempre aqui o botão das instruções, onde podem aqui perceber e esclarecer as vossas dúvidas, tanto das vossas como as dos vossos alunos, e enquanto professores também têm aqui a solução para o exercício. Ou seja, um aluno não vai ter esta solução disponível para ele. Então, vocês já têm a funcionalidade da solução enquanto professores. Portanto, só deixar aqui isso dito, não se preocuparem. E as instruções tanto estão disponíveis para os alunos como estão disponíveis para vocês. Pronto. E, portanto, vamos agora aqui passar para os quizzes. Ok. Então, estes aqui constituem sempre um momento final de cada uma das nossas aulas, ou seja, em cada uma das nossas aulas nós temos sempre um conjunto de questões que permitem consolidar aquilo que os alunos foram aprendendo e também permitem nos perceber se eles estiveram atentos ou não àquilo que foram trabalhando durante a aula. E, portanto, e além disso, aqui nos quizzes, volto a referir que é importante também que eles vejam o vídeo com atenção, porque muitas das vezes existem questões que são feitas com base nos vídeos que são feitos aqui nos quizzes. E, portanto, começando aqui por como devem ser dadas as instruções aos computadores, devem ser dadas com instruções. Próxima atividade, e tal como nas nossas aulas temos a possibilidade de tentar de novo, nos quizzes acontece exatamente a mesma coisa. Temos também a possibilidade de tentar de novo, se assim o quisermos. Vou só mostrar-vos aqui mais uma, porque já estamos a ficar assim um bocadinho em cima da hora. Então, qual é a imagem que representa o software? Vamos escolher aqui, esta estava errada, podemos sempre tentá-la de novo, e o que é que vai acontecer? A ordem, neste caso não alterou. Exato, então temos aqui mais que a ordem neste caso alterou e portanto nós temos 3 opções. A partir do momento em que nós erramos, elas vão alterando para que os alunos ou seja, aprendam efetivamente qual é que é a resposta correta e não simplesmente a memorizem. Portanto, ok. Ok, então
Os alunos vão responder às questões e no caso desta aula, por acaso até tem um vídeo no final, mas é um caso excepcional. Isto mesmo não acontece noutras aulas do currículo, ou seja, aqui por acaso até tem um vídeo que vai ser um pequeno trailer do que é que eles depois vão fazer nas próximas aulas. Então, esta aqui seria a experiência enquanto professora que está a começar aqui uma aula com os seus alunos. Eu apresentei-vos aqui a primeira aula, e por falar aqui nos alunos, eu vou-vos aqui também mostrar como é que eles têm, como é que eles podem também entrar na plataforma. Ou seja, peço desculpa, clicando aqui em editar os meus alunos, ok, então, isto aqui é a palavra passe dos meus alunos e da minha turma neste caso. E o que é que vai acontecer? Eu, enquanto professora, entro na plataforma com o meu e-mail e com a minha palavra passe. Enquanto aluno, eles entram com o seu nome do utilizador e com a palavra passe, que é igual para todos, da turma. Ou seja, eu, neste caso, utilizaria este nome de utilizador e... ok, eu estou... Ok, acho que não os consigo mostrar aqui. Deixa-me só. Ok, sim, então. Entrariam com esta palavra passe, com este nome do utilizador, desculpem, e entrariam aqui com esta palavra passe. Ou seja, então, aqui. Ok. E enquanto aluno, esta é a visão que eles têm. Dê-me só um minuto, a minha internet está assim um bocadinho lenta. Ok? Então, esta é a visão que um aluno tem quando entra na plataforma. Portanto, tem aqui o curso, que são, como eu já tinha referido, o conjunto de aulas que eles têm, ou seja, neste caso aqui é a turma a que ele está associado, é o conjunto das 30 aulas a que ele está associado, e depois, ao clicar aqui enquanto aluno, tem uma visão muito, muito parecida. Pronto. Tem aqui também a área dos desafios, sendo que... Só um bocadinho. Tem aqui a tem aqui a área dos desafios, onde vocês têm uma variedade de desafios que podem fazer com os vossos alunos. Como eu há pouco referi, tem aqui esta metodologia de desafios abertos. Neste caso aqui, nós disponibilizamos um conjunto de desafios que podem fazer tanto offline como online, ou seja, trabalhamos aqui a ciência da computação. Dentro da ciência da computação trabalhamos, por exemplo, a cibersegurança, entre outros temas. Tem aqui uma variedade muito grande de atividades, sendo que quando tem aqui este símbolo do lápis, isto indica-nos que a nossa atividade é offline, ou seja, estas atividades offline são aquelas que não requerem a utilização da internet, não é? Pronto. Então, nós temos aqui um conjunto de várias atividades offline que podem fazer, que nós chamamos de atividades unplugged. Tem aqui um conjunto vasto de diferentes desafios que podem passar aos vossos alunos para fazerem, sendo que estes desafios podem ser feitos com os vossos alunos, ou seja, se tiverem algum aluno mais despachado, podem dar-lhe um desafio para fazerem, ou então podem fazer em contexto de sala de aula, juntamente com ele, um certo desafio. Ok, então, aqui na área dos projetos, tem aqui também os projetos que nós temos destacados em comunidade, são projetos que outros alunos já fizeram e que ganharam algum concurso, então nós deixamos-os aqui destacados para que depois outros alunos possam consultá-los. Explicando-nos aqui rapidamente como é que podem criar um novo projeto. Aqui entra aquela metodologia dos desafios abertos, sendo que eles podem ou criar ou utilizarem um template destes que nós aqui temos, ou então criar um projeto livre, sendo que ao utilizarem qualquer um destes templates podem sempre alterá-lo à sua vontade. Ou seja, eu vou, por exemplo, aqui criar um postal muito rapidamente. Okay? Então, nós temos aqui o nosso postal
eles podem experimentar e para perceber como é que funciona o postal e em seguida podem aqui editar carregando através aqui deste espaço para editar, podem alterar o texto, podem mobilizar estes blocos, sendo que do vosso lado esquerdo têm os diferentes blocos que podem utilizar e onde têm as diferentes personagens, cenários de aprendizagem, as diferentes personagens e os diferentes cenários que podem utilizar nos vossos projetos. Este é um exemplo de um projeto que é criado a partir de um template. Se for um projeto criado de forma livre, é exatamente da mesma forma, ou seja, clicam em projeto livre, podem dar um nome, guardar e têm acesso ao vosso projeto. Ok. Aqui é exatamente a mesma lógica, carregando em cada uma destas abas aqui, têm acesso aos diferentes blocos e podem então programar, os alunos podem então programar um projeto partindo de um tema que em si o entendam. Ok, então, como estamos a ficar assim um bocadinho em cima da hora por aqui pelas questões que eu tive, vou-vos só aqui mostrar, enquanto professores, fechando aqui um bocadinho o lado dos alunos, vou-vos mostrar aqui, peço desculpa. Enquanto professor, deixa-me só voltar aqui a abrir. Bem. Então, enquanto professores, vocês podem também, caso tenham algum problema, alguma dúvida, alguma situação que queiram ver resolvida, vocês podem clicar aqui no vosso avatar e clicar aqui no Fala Connosco e escrevem-nos uma mensagem para esclarecer as vossas dúvidas. Isto pode acontecer tanto dentro de uma aula ou não. Portanto, é onde não há essa obrigatoriedade de ser dentro mesmo exatamente de uma aula. E tem aqui, para além deste Fala Connosco, deste chat onde podem esclarecer as vossas dúvidas, tem aqui também um botãozinho do Centro de Ajuda, onde nós disponibilizamos vários artigos que vocês podem utilizar para também esclarecer as vossas dúvidas. Portanto, alguma questão que vocês tenham, que provavelmente eu não tenha referido aqui, porque este webinar ainda é aqui muito de introdução e depois vocês vão ter mais aprofundadamente estes temas trabalhados na sessão de formação. Mas antes disso, podem sempre consultar aqui o nosso Centro de Ajuda, onde nós temos vários artigos que vos podem esclarecer estas dúvidas que vocês podem ter aqui no início no início do ano, né? Já começamos. Eu penso que agora poderia só aqui passar um bocadinho a palavra às professoras Zaira e à professora Adriana, para também dar aqui um bocadinho do seu contributo. Eu peço desculpa aqui por este atraso, mas se puderem, nós agradecemos. Ok, olá a todos, boa tarde outra vez. Eu estava aqui a ouvir a explicação da plataforma, como é lógico, já conhecia, entrei na UBO, comecei na UBO em 2021, em setembro, ou seja, já vou para o terceiro ano. Estive com outro professor no primeiro ano, a Zara começou comigo no ano passado. Por acaso não tinha participado na webinar, que não consegui no ano passado. Estou agora a ouvir a explicação pela primeira vez, mas já sabendo como funciona. Não sei bem o que acrescentar, porque na verdade eu fui tirando notas, mas já foi tudo respondido, logicamente. A plataforma de facto é bastante simples, não precisamos ter qualquer tipo de formação em computação, como foi explicado. As aulas estão lá, ok? Temos o plano da aula, temos um guia de como dar a informação, temos, lá está, as competências que as crianças aprendem, tanto em matemática, como em português, tudo meio. É lecionado nas nossas aulas também, por exemplo, os ângulos, operadores, as coordenadas. Nós optamos por dar mesmo as aulas nas aulas.
Mesmo que não fiquem terminadas, nós preferimos terminar com as crianças em contexto de aula. Damos a opção dos desafios, dos projetos para fazerem em casa, tanto que eles têm as palavras-passe. E é mais pronto, é mais assim, não sei bem mais o que acrescentar, não sei se a Zaira quererá dizer algo da parte dela. Ora, boa tarde. Eu entrei só aqui a meio, estava aqui com um pequeno problema técnico, mas agora já consigo falar e ouvir. Pronto, eu só entrei na UBO o ano passado, não é tudo passado, só assisti ao meu webinar, entretanto apanhei Covid e não tive a formação, mas a plataforma é muito intuitiva, portanto é muito fácil de perceber como é que funciona e depois ir explorando. Não sei se já falaram nisso, mas nós temos temos turma de teste e serve para nós explorarmos e testarmos como é que as coisas funcionam. Às vezes ajuda porque assim já vamos preparadas para a aula sobre o que é que vai aparecer, o que é que eles têm que responder, como é que as atividades, como é que a aula está planificada. É algo que pode ajudar, não sei, pelo menos àqueles que estão a iniciar agora, se fizerem uma turma de teste e depois aí podem treinar as tarefas que eles têm que fazer. Fora isso, é bastante fácil, como a Adriana disse, nós as aulas fazemos com eles nas aulas, para aqueles alunos eventualmente mais despachados, como a Sara estava a dizer, sugerimos que depois, entretanto, enquanto os outros terminam, façam desafios que eles vão fazendo depois no tempo que os resta da aula. Quando não terminam, depois nós terminamos na aula seguinte, porque nós preferimos que eles completem as aulas connosco na aula. Em caso que fazem os desafios, como a Adriana disse, eles têm as passwords e fazem os desafios, depois as aulas estão bloqueadas e terminam connosco em sala de aula. Muito obrigada pelo vosso contributo. Já agora, aproveitando também aqui a vossa presença, queria também perguntar-vos o que é que os alunos acham da plataforma, ou seja, da experiência que têm tido com eles, o que é que eles acham da plataforma e como é que tem sido também aqui a experiência deles. Falo eu, Adriana. Zaira, força. É como preferirem. Então, o feedback é bastante positivo, eles gostam muito das aulas do UBO, eles normalmente ficam todos contentes quando é a hora do UBO, portanto, e gostam de mexer e de aprender. Alguns até gostam de mais, que portanto vão avançando, aqueles mais despachados já querem ir, nem querem esperar pelos outros. Portanto, o feedback é bastante positivo dos alunos, porque é algo que eles gostam, é algo que tem a ver com tecnologias e, portanto, hoje em dia é o que os cativa mais. Mas, por outro lado, depois também podem aprender outras coisas que estão relacionadas com os conteúdos do ano letivo em que eles estão, portanto, do nível em que eles estão. E que lhes vai ser útil. Nós tentamos sempre, depois, pelo menos, que depois aquilo lhes vai ser útil mais tarde, mesmo nos anos posteriores, porque eles depois já têm as aulas de TIC. É sempre um avanço. É sempre uma mais-valia para eles, mas o feedback é bastante positivo, sim. Eles adoram quando se revêem nas coisas, porque por acaso hoje estivemos a falar de videojogos. Pronto, ia caindo o Carmo e a Trindade. Quando viram Minecraft. Eu tenho este jogo, eu sei isto. Pronto, eles passarem calados durante o vídeo é um bocado difícil porque se identificam imenso, ou seja, a UBO tenta mesmo ir tocar nos pontos deles de videojogos ou de Playstations, quem é que joga isto, quem é que joga aquilo, mas ao mesmo tempo, pronto, como eles estão tão habituados às tecnologias, aos ecrãs e tudo mais, o facto de podermos pegar nisso para o contexto da aula e subtilmente inserirmos os ângulos ou as coordenadas, como eu estava a referir há pouco, eles quase que nem se apercebem, estão a trabalhar isso e eu sinto que depois nas outras disciplinas eles também desenvolvem, como praticam na nossa, depois também é mais fácil para a matemática e tudo mais, ou seja, está tudo interligado. Eles gostam. Muito obrigada pela vossa participação. Já agora tenho mais uma pergunta para vocês. Sei que foram vencedoras do prémio Robôs Reciclados. Assim. E como é que foi essa experiência da construção do robô e como é que foi a vossa reação ao prémio e do aluno vencedor?
como é que foi isso? Podem contar um bocadinho, por Vou favor? deixar a Zaira falar. Pois, é por um motivo muito simples, é que o vencedor do concurso do robô reciclado é meu filho. Por coincidência das coincidências, Pronto. ficámos todos. Sim. Pronto, foi bastante, pronto, eles ficaram bastante entusiasmados. Nós tivemos excelentes trabalhos aqui das várias turmas. Foi algo que eles fizeram com bastante gosto. E gostaram. E depois, entretanto, nós fizemos aqui, a nível do município, foi feita uma exposição com os trabalhos deles, estiveram expostos na escola, no agrupamento, e foi muito bom ver as caras deles quando chegam lá e veem aquilo que eles fizeram, não é? E gostaram de participar e, portanto, neste ano lá vamos nós outra vez. Sim, Muito senhor. obrigada. Ficamos muito contentes com a vossa partida e com o vosso feedback. Mais uma vez, obrigada. Eu vou então agora aqui avançar para o meu próximo slide e referir que no final daqui do webinar pedir-vos que esperem só mais um bocadinho, que nós ainda vamos esclarecer as vossas dúvidas, as que ficaram por responder, e também relembrar que no final deste webinar vamos partilhar um pequeno questionário para vocês depois darem a vossa opinião e percebermos se fez sentido ou não, e se tiveram algum tema que gostavam de voltar a ver falado. Então, só dizer aqui que, ok, aqui ainda sobre as inscrições, se ainda não se inscreveram na UBO, podem fazê-lo aqui através destes links, sendo que nós vamos enviar estes links para o chat. Se pertencem a uma escola pública do continente, podem fazê-lo aqui através deste link, sendo que a utilização da UBO é gratuita para escolas públicas do continente. Se pertencem a escolas públicas dos Açores, também podem fazê-lo aqui através deste link, e no caso de serem escolas privadas ou outras regiões do país, é através do ubo.io, e se tiverem mais alguma questão, podem nos contactar aqui através do olá@ubo.io, que nós normalmente respondemos sempre bastante rápido. Ainda aqui sobre a formação, temos aqui também para vos dizer que a formação é uma formação acreditada, que ocorre em formato online, tem uma duração de 15 horas, 0,6 créditos, e inicia-se na semana de 9 de outubro, sendo que as inscrições concluem-se amanhã. Ao longo do ano, nós vamos aqui também ter webinars regulares sobre diferentes temas. Nós começamos agora em setembro com este tema de introdução à UBO. No entanto, durante o ano vocês podem contar com outros webinars sobre outros temas diferentes, e ao longo do ano todo vocês podem aqui também contar connosco para esclarecer as vossas dúvidas. Nós estamos sempre aqui através do nosso chat ou do nosso e-mail, e portanto super disponíveis para qualquer esclarecimento ou até sugestões. Também estamos abertos a sugestões. E portanto, agora, passando aqui para concluir ao momento de perguntas e respostas, eu vou aqui começar por responder a algumas das questões. Temos aqui a questão da Margarida Lima, que diz: podemos fazer só as aulas que achamos necessárias nesse nível e passar de nível sem utilizar todas, só as que achamos importantes? Sim, como eu referi há pouco, vocês podem, se quiserem, fazer apenas um conjunto de aulas do primeiro nível e passar para o seguinte. Não existe uma obrigatoriedade de completarem as 30 aulas daquele nível. Essa gestão pode ser feita por vocês e portanto, não existe essa obrigatoriedade. Espero ter respondido à sua questão. Depois temos aqui uma questão da Carla Sofia Correia, que diz: poderia mostrar de novo como é que os alunos entram? Sim, claro. Eu vou mostrar novamente como é que um aluno pode entrar na plataforma. Deem só aqui um bocadinho. Então, vou só aqui buscar um aluno para encontrar aqui a palavra passe. Deem só um minutinho. Ok, então, não é aqui. Ok, então. Só preciso que isto colabore um bocadinho. Ok. Eu não estou a conseguir aqui. Ok, acho que já funcionou. Exato. Então, vou aqui copiar a minha palavra passe. E então,
um aluno para entrar na plataforma, neste caso já temos aqui o nome dele, no entanto, o que ele teria de fazer era, eu até posso fazer novamente convosco, então, o que ele tem de fazer aqui é colocar o seu nome, portanto, GatoLongo629, portanto, entra com o nome do utilizador na plataforma, clica aqui na setinha azul, coloca a palavra passe que é igual para a turma toda e clicando aqui na setinha azul novamente, já entrou na plataforma. Portanto, os alunos entram sempre com o nome do utilizador e com a palavra passe da turma que é igual para todos. Espero também ter esclarecido aqui a sua dúvida. Passando agora aqui para a Maria Inês Azevedo. Este webinar está a ser gravado e está a ser transmitido em direto no Facebook, portanto, se quiserem assistir ao webinar novamente, podem assistir através da nossa página de Facebook, ele está lá e está disponível para vocês voltarem a vê-lo. Depois, ao criar uma turma, como é que os meus alunos acedem? Então, eu vou aqui mostrar-vos como é que os alunos acedem. Portanto, eu vou-vos mostrar a primeira experiência da turma. Portanto, ou seja, desculpem. Ok, então, como eu há pouco vos mostrei, eu criei a minha turma, não é? Eu criei esta turma aqui que lhe chamei de webinar, não é? E esta turma aqui, neste caso tem um aluno e pertence ao 4º ano. E eu dentro da minha turma consigo ver aqui os alunos, não é? Têm acesso. Portanto, através dos alunos que têm acesso, vocês vão atribuir um nome de utilizador ao vosso aluno e dar a palavra passe que é igual para a turma toda. E, portanto, através desses dados é que eles conseguem aceder à plataforma. Ao acederem à plataforma, vão logo ter disponível a turma que vocês criaram para eles. Neste caso, este aluno em específico já tem aqui a turma. Portanto, é assim que eles acedem, ou seja, nós criamos a turma e depois, dando-lhe o nome do utilizador e a palavra passe da turma, eles já conseguem aceder à plataforma e, consequentemente, à turma em específico. Depois temos uma outra questão da Cristina Gomes, que diz: cada aluno cria a sua conta Ubo ou utilizando o professor. Não, cada aluno entra com o seu nome de utilizador e a sua palavra passe. Eles não entram através da conta dos seus professores. Depois, temos aqui mais uma pergunta da Patrícia Sabino, que diz: onde nos inscrevemos na formação? Então, para nos inscreverem na formação, vocês vão ter um pop-up que vai surgir na vossa página. Eu posso-vos mostrar um exemplo. Deem só aqui um bocadinho novamente. Ok. Então, aqui em cima, deixem só isto abrir. Ok, então aqui em cima vai surgir um pop-up em que vos vai perguntar se vocês querem ou não inscrever na formação e que tipo de formação é que vocês querem ter. A partir desse pop-up é que vocês fazem a vossa inscrição na formação, ou seja, a inscrição para a formação é feita através da plataforma, exclusivamente através da plataforma. No entanto, se tiverem algum problema no decorrer desta ação, podem sempre contactar-nos através do nosso e-mail ou através do Fala Connosco ou do nosso chat, é como entenderem. Depois, se mudarmos de escola, temos de mudar o nosso registro na UBO. É uma pergunta da Lúcia Ferreira. Pedimos para enviar-nos uma mensagem com a sua questão, por favor. E temos uma última pergunta. Neste caso, Lúcia, pedimos-lhe que envie uma mensagem para o nosso e-mail, por favor, para esclarecer a sua dúvida. E mais uma questão aqui da Carla Correia: é obrigatório os alunos personalizarem a palavra passe? Como é que eu posso visualizar os resultados dos meus alunos? Grata. Então,
Não é obrigatório os alunos personalizarem a sua palavra-passe. Na verdade, nós normalmente não costumamos aconselhar que o façam, isto porque se um aluno alterar a sua palavra-passe, a probabilidade de ele esquecer da palavra-passe é grande. E o que é que vai acontecer? Se ele esquecer da sua palavra-passe, depois temos de ir repor a palavra-passe e gera aqui alguma complicação. Portanto, é preferível que os alunos mantenham a palavra-passe que é atribuída à turma e, portanto, assim é mais fácil, ou seja, é igual para todos. Penso que respondi à sua pergunta. Entretanto, pergunta também como é que é possível visualizar os resultados dos seus alunos. Então tem aqui uma primeira aula, aqui, e tem aqui os resultados por aluno. Clicando aqui nos resultados por aluno, ok, tem aqui o número de alunos que estão a fazer que estão nesta turma, ou seja, neste caso eu só tenho aqui um aluno e ele ainda não completou nenhum exercício em concreto. O que é que acontece? Ainda não temos aqui disponível os resultados. No entanto, é através aqui dos resultados por aluno que consegue ver o que é que cada aluno já completou ou não completou e através aqui deste espaço aqui da pontuação consegue ver se ele já começou ou não começou esta aula, ou seja, aqui no caso deste aluno ele já começou, aparece em curso, no entanto se tivéssemos aqui um outro aluno que não tivesse ainda começado a aula, iria aqui aparecer não começou. À medida que eles vão completando aqui as aulas, vão criando aqui as suas pontuações e vocês podem também descarregar os resultados dos vossos alunos, neste caso das aulas, através daqui deste botão. Ou seja, tem aqui as opções, carregando aqui em descarregar resultados, vão descarregar aqui os resultados dos vossos alunos. Penso que também respondi aqui à sua questão. Não sei se ainda têm mais alguma questão, se quiserem colocar mais alguma questão, força, estão à vontade. Se não tiverem nenhuma questão, entretanto vamos aqui também partilhar no chat o formulário que vos falei há pouco. Aguardo só para saber se tem mais alguma questão. Sara, desculpa, mas eu percebi-me que está aqui, tem de instalar nos computadores dos alunos. Sim. Não é necessário, porque é assim, nós temos a opção de instalar a aplicação, mas através do website não há problema. Sim, eu não sei se cheguei a ler essa questão. Provavelmente. Está aqui no Q&A. E está aqui uma ok. também que eu por acaso respondi durante respondi durante a explicação e depois retirei, que está aqui escrito, depois da turma feita conseguimos alterar o número de alunos. Também podemos acrescentar e podemos remover se nós quisermos mesmo depois da turma estar já feita, criada. Sim, exatamente. Ou seja, não é, obrigada pelo seu contributo, Adriana. E sim, é exatamente como a professora Adriana disse, não é necessário instalarem a UB nos seus computadores, basta acederem através deste link que eu vos vou mostrar aqui, basta acederem aqui através do play.ubo.io. Ao acederem aqui a este link, os alunos têm acesso ao UB, ou seja, não é necessário instalarem nos vossos computadores. Aqui sobre a outra questão que a professora Adriana também referiu, sim, é possível adicionar ou remover alunos e, portanto, clicando aqui no editar alunos, ok, vocês têm aqui a opção de quantos alunos queres adicionar à tua turma. Vamos supor que queríamos adicionar mais 3 alunos. Clicando aqui em adicionar, são adicionados automaticamente mais 3 alunos a esta turma. E o mesmo é possível fazer se o quisermos remover. Basta clicarmos aqui no remover e este aluno será retirado desta turma. Penso que também respondi aqui às vossas perguntas. Obrigada mais uma vez, professora Adriana. Está aqui mais uma, peço desculpa. Não faz mal, força. Está aqui uma da Maria, que está a perguntar se é obrigatório as crianças saberem ler. Se fizermos as aulas se fizermos as aulas com eles, não é necessário. Claro, o primeiro ano eles não sabem ler, têm aqueles exercícios de utilizar o teclado, vão pondo as vogais e assim, eles não leem os exercícios naturalmente. Claro que se nós dissermos às crianças para fazer em casa, terão que ter uma ajuda dos pais. Agora não é obrigatório eles saberem ler na aula, nós estamos lá para ajudar, não sei se seria essa a questão. Sim, é exatamente isso. Muito obrigada. Não sei se tem mais alguma pergunta.
Ok, então, entretanto, já temos as nossas perguntas respondidas e podemos então, penso eu, dar aqui um fim ao nosso webinar. Eu agradeço pela vossa participação, professora Adriana e professora Zaira, e pela vossa presença, pela presença de todos. Tive aqui alguns problemas iniciais com a partilha, mas acho que correu tudo bem. E, portanto, mais uma vez, obrigada a todos. Peço-vos, por favor, se tiverem disponibilidade, que respondam aqui ao questionário que vamos partilhar no chat. E alguma dúvida que tenham, alguma sugestão que queiram partilhar, podem sempre contactar-nos através da lá@u.io. Obrigada a todos e boa tarde. Obrigada, boa tarde.